Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui numa colaboração com o Centro de Memória da Eletricidade, com lives sobre saúde. Nosso tema de hoje diz respeito ao Museu da Maré, ao importante Museu da Maré e as formas de enfrentamento que o Museu da Maré vem realizando em relação à Covid-19 nesse contexto. A gente vai conversar hoje com a Cláudia Rose Ribeiro da Silva, que é graduada em historiadora e mestre em bens culturais, historiadora pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela UERJ, mestre em bens culturais e projetos sociais pela Fundação Getúlio Vargas, tem experiência de pesquisa na área de história, com ênfase especialmente na história social e política, atuando principalmente com os seguintes temas: favela, memória e identidade. Ela além de exercer o magistério na rede municipal de ensino, é diretora do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, é gestora da Casa Cultural da Maré e coordenadora do Museu da Maré no Rio de Janeiro. Nosso tema hoje é especificamente sobre o Museu da Maré, mas claro que também tratando de outras ações em que a Cláudia vem participando e coordenando. Cláudia, é um prazer contar com você aqui hoje. Oi, Cláudia. Opa, bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo. Em primeiro lugar, queria dizer que é um prazer contar com a sua presença aqui, para a gente poder conversar sobre tão importante, né, o Museu da Maré, e falar um pouco da sua história, da história do museu e também das suas ações. E nesse contexto que a gente está vivendo da pandemia, as ações que o museu vem tomando em relação a isso como forma de criar forma de proteção social, né, de alguma forma, dessas maneiras. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória como ativista, pesquisadora, professora. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que se deu a sua trajetória. Bom dia, então, queria agradecer o convite, né? Dizer que é um prazer estar aqui nessa manhã de segunda-feira, a gente conversar sobre esse assunto que é tão importante. Bem, eu, na verdade, nasci na Maré e até por conta da minha inserção, participação na Pastoral de Juventude, né, da Igreja Católica, na paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, que na época era a única paróquia da Maré, eu comecei a ter contato com a teologia da libertação, com a prática e a organização das comunidades eclesiais de base, e isso me levou a um questionamento, a uma tomada, né, de consciência, também de posicionamento diante das questões do mundo, né, em geral. E aí eu acabei querendo fazer história e fui fazer história na UERJ por conta disso. E isso ampliou ainda mais, né, os meus horizontes e eu, assim que saí da UERJ, fiz concurso para o município, então eu sou professora do município, e hoje eu trabalho com educação de jovens e adultos. E isso realmente, assim, toda essa trajetória tem a ver com esse despertar, né, de uma consciência crítica diante do mundo, diante dos problemas, diante das questões do mundo, me perceber, né, agente transformadora nesse mundo também. Isso é importante, o papel, o protagonismo, né, da gente enquanto pessoa humana. A gente não está aqui só para passar pela vida, a gente está aqui, de fato, para ter uma inserção, uma transformação, um trabalho, né, uma militância para transformar essa realidade aí, criar outras possibilidades. E nessa trajetória aí,
de criação de outras possibilidades, eu participei do grupo que criou o CEASM, que é o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, em 1997. Foi oficializada a criação do CEASM, mas já vinha sendo pensado, né, há um tempo, e acabou sendo oficializado. Não seria, a princípio, uma instituição é, com o CNPJ. A ideia não era essa, né? A ideia era fazer um curso pré-vestibular no início, que foi o primeiro projeto, e daí a gente logo partiu para outros projetos, como a Rede Memória da Maré, que foi um dos primeiros projetos do SEASM, o Jornal Cidadão, que é um jornal de Uhum. comunicação comunitária, e, a partir daí, surgiu também uma parceria com a Casa de Oswaldo Cruz para o trabalho que a gente fazia da Rede Memória, que foi uma parceria com o programa de História Oral da Fiocruz, da Casa de Oswaldo Cruz, porque a gente trabalha com história oral, né? E também a parceria com o que então estava se formando na época, o Museu da Vida. E aí, por conta do Museu da Vida, a gente entrou também nesse mundo dos museus, porque aí a gente passou a conhecer várias pessoas do mundo dos museus. Isso lá em 99, 99. E o museu, então, surge em 2006, como um resultado aí de todo esse processo, né? Dessa caminhada aí longa, né? Né, não, é longa caminhada e muito importante também. Uma coisa que você falou que é muito. Na verdade, quando eu conheci o Museu da Maré, já tem alguns anos, uma das coisas que me chamou a atenção, especialmente no seu material de divulgação, na sua discussão, uma frase que é não é lugar de memória, mas também lugar de encontro, né? É, Ao mesmo tempo que essa dimensão desse museu é um lugar de memória, né, e, portanto, da história, da memória e da história da Maré, mas também possibilitar esse museu como um espaço de encontro, sociabilidade, etc., de referência para jovens e adultos, para a população da Maré, e não só da Maré. Queria que você falasse um pouquinho é, 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 dessa proposta e quais foram as ações e a visão, a concepção de museu, né, que em geral a concepção de museu está muito associada ou à arte ou ao passado muito longínquo ou a algo que não, enfim, como que, né, trabalhar com essa noção de museu vinculada às questões da comunicação comunitária, vinculada ao território, como que, né, quais ações e qual a concepção de museu que vocês tiveram no momento da sua criação. Então, a gente teve a sorte de ter essa parceria com o Museu da Vida, que é um museu, digamos, é um museu de ciência, mas é um museu também que tem uma proposta diferenciada, e a gente teve a oportunidade de construir junto o projeto de formação dos monitores, né? As duas primeiras turmas de monitores, 99 e 2000, foram turmas formadas por jovens, adolescentes, que eram alunos de ensino médio, né? Todos moradores da Maré. E aí, assim, a gente tinha toda essa circulação, né? Porque a gente entrava lá na casa, na Fiocruz, para poder fazer a capacitação. Então, a gente circulava por aquele ambiente, ao mesmo tempo que a equipe, né, do educativo do Museu da Vida também ia no caso, lá para o alto do Morro do Timbal, porque na época não existia o museu, porque o museu funciona na Avenida Guilherme Maxwell, que Uhum. fica ali perto da Escola Bahia, perto da Avenida Brasil. E o SEASM, a sede do SEASM, na Praça dos Caetés, na parte alta do morro. Então, nessa época, não existia ainda o museu e o espaço físico, né? E aí a gente fazia a formação de jovens, revezando, uma parte acontecia no Timbal, outra parte no Museu da Vida.
E aí, a, nossa inserção, então, nesse mundo dos museus já se deu por essa, digamos, por essa entrada, né, que é uma entrada não como espectadores ou como visitantes de uma exposição, mas como construtores de um projeto importante, que era o projeto de formação dos monitores. E aí a gente conseguiu também, por conta disso, a gente teve a possibilidade de conhecer pessoas do mundo dos museus. E aí uma dessas pessoas é o professor Mário Chagas, de museologia, né? Que ele dá aula na Unirio. E ele é um teórico, mas eu acho que mais do que teórico, ele é uma pessoa que tem uma militância ativa no campo da museologia social. Então, a Uhum. gente começou a conhecer o mundo dos museus por essa perspectiva da museologia, de uma museologia que proporciona a participação das pessoas. Então, não é um museu que faz uma exposição e que as pessoas vão simplesmente visitar, mas é um museu onde as pessoas participam da curadoria para poder pensar a exposição, participam da organização do museu, participam dos projetos. E então a gente se encantou por isso, né? Com isso, com esse mundo, né? Porque era um mundo também de tensões, era um mundo também de disputas, porque a gente não tinha nem essa visão, nem passava pela nossa cabeça ter um museu ou ter uma militância no campo da museologia. Mas aí, quando a gente começou a participar de o primeiro encontro que a gente participou, além do encontro do seminário de avaliação do Museu da Vida, que aconteceu em 2001, o primeiro encontro que a gente participou foi no Rio Grande do Sul, reunindo, né, foi o sistema estadual do Rio Grande do Sul, reunindo várias experiências de museus na cidade de Rio Grande, ou do Rio Grande, né, Uhum. que é lá no extremo sul. E foi uma experiência riquíssima, porque aí a gente entrou ali naquele meio mesmo de uma disputa, de uma discussão muito interessante de perceber as tensões, e aquilo chamou a nossa atenção assim, nossa, é um campo também de militância, e o museu pode ser um instrumento de transformação da realidade, que era o que era a nossa militância, né? A gente tinha já essa inserção nesse campo, e aí a gente não podia imaginar na época, né, que o museu podia ser um instrumento de transformação, porque na nossa cabeça, museu era aquilo que todo mundo, acho que Uhum. todo mundo não, Uhum. mas que a maioria das pessoas pensa que é um lugar, ou, né, numa visão tradicional, lugar de guardar coisas velhas, Sim, ou sim. numa visão é, da maioria, eu acho que da maioria das pessoas, é um lugar para você visitar, para você ter contato com diversas culturas, para você poder desfrutar, fruir, né, da arte, da concepção artística. Tudo isso também, é claro, isso tudo é museu, Sim. né, sem dúvida. Museu é esse lugar do encanto também que você vai encontrar culturas diferentes, preservação, objetos, né, da preservação e narrativas sobre esses objetos que preservam a memória de vários lugares, pessoas e tempos diferentes, né? Mas tudo numa perspectiva muito só de ir e ver, Uhum. de assistir e não de ser participante. Eu acho que essa perspectiva da museologia, que é uma museologia comunitária, de base comunitária, uma museologia que busca realmente, que vê o museu como um instrumento de transformação, e isso veio bem ao encontro da nossa prática de militância, desde a época da Pastoral de Juventude, né? E aí a gente percebeu isso como uma oportunidade. Então, o Museu da Maré já nasce assim, desse encontro, né? Tão interessante que foi
essa conjugação aí de fatores, o Museu da Vida, né, a museologia Hum. social, os encontros, isso foi muito legal. Queria dar um beijo para a Solange, uma surpresa aqui, eu não sabia que ela acompanhava aqui Que o bom. perfil Memória Oficial, estou vendo a Solange aqui, minha amiga, amiga de Pastoral de Juventude, de muitos anos, muitos anos. Que bom. Seja bem-vinda, Solange. Que bom que você está aqui também. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, não só ela, como qualquer outro ou outra que estiver aqui, por favor. Ela mandou agora umas florezinhas para você. Uma outra coisa que eu achei muito importante, assim, eu achei de fora, né? Queria ver de dentro a sua sensação e impressão, embora deve ter tido muito trabalho em relação a isso, mas o Museu da Maré, no ano passado, sediou a Semana Nacional de Museus, né? Que é um evento muito importante para o campo da museologia, né? Que é um evento muito importante para o campo da cultura, digamos, de modo geral. E eu queria que você falasse um pouco da importância do reconhecimento, né? Que o Museu da Maré tem, para além de ser um museu, digamos assim, setorial ou só da favela, mas é um museu para a sociedade, né? E diversas realidades, contando aí uma história de uma realidade específica, mas só que para várias realidades. Queria que você falasse um pouco da importância de sediar no ano passado. Esse ano, por conta da pandemia, depois eu vou perguntar sobre isso, a semana foi virtual, né? Mas no ano passado ainda não. Então, qual foi a importância para o Museu da Maré de sediar essa semana? Então, foi assim muito gratificante receber, né, as pessoas lá no museu, na Semana Nacional de Museus, porque justamente marca assim, um reencontro com o início do museu, porque quando o museu foi inaugurado em 2006, também foi a abertura da Semana Nacional de Museus, aconteceu lá, justamente na abertura do museu, na inauguração do museu, até o ministro Gilberto Gil esteve presente naquela época, né? Foi muito, muito. Teve uma potência incrível, né? E mobilizou muito a comunidade, não só moradores, como as instituições também. Então, a gente teve participação de muita gente. E aí, o que acontece é que em 2014, a gente teve ameaça de despejo, né, do museu. E foi um momento assim de grandes desafios, porque a gente não sabia se a gente de fato conseguiria permanecer no espaço. Então foram muitas e muitas batalhas que a gente teve que travar, mas nunca sozinho. Isso é incrível, assim, como que pessoas e instituições de vários lugares do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo, na verdade. Muitas pessoas mandaram cartas de apoio, gravaram vídeos de apoio, e a gente teve um movimento muito legal de apoio ao museu. A gente criou até um movimento, que foi o Museu da Maré Resiste e Fica. Então, foi um momento de grande potência mesmo e de organização pela base das pessoas que gostavam do museu, se sentiam representadas pelo museu. E aí, em 2019, ano passado, finalmente a gente recebeu a posse, né, a escritura definitiva do imóvel, que foi assim uma caminhada aí de alguns anos, uma batalha aí que, graças a Deus, a gente saiu vitoriosa nessa batalha, que foi uma batalha super coletiva, com o envolvimento de muitas pessoas e instituições. E aí a Semana Nacional de Museus aconteceu justamente nesse ano em que a gente teve essa notícia, né, de que o museu seria nosso mesmo, e justamente no dia que a gente recebeu várias pessoas da museologia lá no museu, representantes de vários museus, o presidente do IBRAM,
a gente também recebeu a escritura, porque a escritura ela passou por um processo que é um processo burocrático, né? Uma coisa assim que a gente nem tinha noção daquilo. E aí a escritura foi lavrada em cartório, tudo aquilo que tem que ser feito, e foi liberada justamente naquele dia. E aí ela chegou lá no museu e todo mundo começou a pegar a escritura na mão, passar de mão em mão, todo mundo tirando foto com a escritura. E aí, num determinado momento, eu falei, essa daí é cópia, né? Não, não tiramos cópia ainda, essa é original. Eu falei, não, mas Me dá foi aqui. muito. Mas foi muito importante ter sediado mais uma vez a Semana Nacional de Museus, que é sempre uma confraternização, que é para além da confraternização, reflexão sobre a importância dos museus, o papel dos museus na sociedade, no país, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de tantas incertezas e um momento tão difícil, né? Então, assim, os museus eles têm um papel fundamental de realmente ser um espaço de troca, de diálogo, de acolhimento. É preciso ter também essa perspectiva de que o museu é um espaço de acolhimento, de cuidado, de confraternização. Então, a gente tenta, né, apesar do museu, né, o Museu da Maré está fechado ao público, mas a gente mantém atividades internas com a equipe que pode estar no museu, né? Porque algumas pessoas do grupo de risco não estão Uhum. indo, mas agora não, agora nesse momento está todo mundo em recesso, e aí a gente volta dia 11, que é segunda-feira. Né? Uma outra pergunta, antes de entrar especificamente nesse momento delicado que a gente está vivendo da pandemia e a importância que o museu tem tendo, eu venho acompanhado pelas redes sociais e notícias em relação tanto, enfim, vou perguntar disso um pouco para você falar, mas eu queria, para quem não conhece, e eu convido que assim que termine a pandemia conheça, porque é muito interessante, o acervo do museu, as exposições, enfim, é muito interessante. Eu me lembro de ter ido na, é, já no primeiro ano, em 2006, já ter ido para conhecer, não foi na inauguração, mas foi, enfim, alguns meses depois. Fiquei muito feliz de conhecer, e depois eu recomendo alunos e amigos que também conheçam Dona Maré, que é muito interessante. Mas queria que você falasse sobre como se deu e se dá a construção do acervo, das exposições, como é que vocês pensam sobre isso, de que maneira, né? Porque tem uma dimensão que é a dimensão de uma função social, mas tem uma função que ela também é social, mas função de memória, né? O que me chamou muita atenção, né, é de como que o museu contribui para contar a história da Maré, né? Isso é muito interessante, assim. Então, para quem não conhece o museu, eu possa conhecer futuramente, é muito interessante isso, contar uma história que em alguns casos, que ela para muitos ela pode ser esquecida, apagada, silenciada, etc. E que o museu tem essa função de tornar visível essa história que não é muito conhecida, né? Enfim, queria que você falasse um pouquinho disso, como é que se dá a escolha do acervo, a constituição desse acervo, das exposições. Sim. Primeiro eu queria dar um bom dia aí para a Mauricéia, uma ex-aluna querida lá do SEJA Maré, né, que é o Centro de Educação de Jovens e Adultos, que fica pertinho do museu, é parceiro do museu. É uma escola exclusiva de educação de jovens e adultos que trabalha manhã, tarde e noite. E a Mauricéia foi estudante que se formou ano passado, em 2019. Legal. Terminou o ensino fundamental lá na formatura, inclusive foi lá no Museu da Maré. Muitas fotos lindas que a gente tem, eu sei que ela tem, com certeza, guardadas aí. Aí, assim, uma estudante assim, maravilhosa e escritora, adora escrever. Escreve muito bem. Parabéns, parabéns, Vicente. Muito legal, Mauricéia. É legal saber que você está aqui acompanhando a gente. É, Então, o museu
ele foi interessante, né, a forma como começou a concepção do museu, porque não foi algo assim que já estava pronto e acabado. Não. O que a gente sabia, era o que a gente tinha certeza, é que a gente não queria um museu histórico no sentido tradicional, né, de uma história cronológica, Uhum. de contar a história da maré lá do início, de 1940, década de 1940, até os dias atuais. Era isso também, claro, né? Ter essa perspectiva também da história do lugar, do território, das pessoas, isso era importante. Mas a gente não queria trabalhar nessa perspectiva somente. E a história cronológica, no sentido essa história cronológica, ela entraria como um conteúdo, mas não como de fato a forma do museu. Uhum. E aí a primeira coisa é que o museu foi pensado apenas como uma exposição. Porque no espaço onde funciona o museu era a Casa de Cultura da Maré, que era um projeto, um espaço outro do SEASM. Então, o SEASM recebeu o incomodato da empresa, né, proprietária do imóvel, aquele espaço para desenvolver projetos. E aí a diretoria do SEASB, na época eu fazia parte, né, isso foi em 2002, o que a gente resolveu foi fazer todos os projetos, transferir, na verdade, todos os projetos culturais do SEASM para a Casa de Cultura. Então, lá em cima, no Timbal, continuaram os projetos de educação e de comunicação, e para a Casa de Cultura desceram, que é na parte baixa do Morro do Timbal, né, desceram os projetos culturais. E a Rede Memória, como projeto cultural, desceu também. E isso em 2003, a gente inaugurou a Casa de Cultura. Então, isso foi uma discussão que foi aí mais ou menos, durou mais ou menos em torno de 6 meses, entre 2002, quando se recebeu o comodato do imóvel, e 2003, quando foi inaugurada a Casa de Cultura. E aí, o espaço, para quem foi lá, quando entra, né, tem 2 galpões, que era uma fábrica da indústria naval. Então, tem 2 galpões. O da direita tem um pé direito mais baixo e a gente reservou para as atividades coletivas maiores, culturais, como teatro, dança, né? Porque na época a Casa de Cultura tinha o projeto de dança também, o Corpo de Dança da Maré. E as oficinas culturais, com capoeira, hip hop, dança de salão. E o outro galpão, tem o pé direito bem mais alto, a gente reservou para a exposição, porque já queria fazer uma exposição ali, porque a gente já estava participando desse mundo aí dos museus. Em 2003, a gente já participava dos encontros e já tinha toda uma ideia da criação de um museu. Mas até então, na nossa cabeça, o museu seria apenas uma exposição. E a gente chamou essa exposição, então, na época da inauguração, de Os Tempos da Maré. Por que Os Tempos da Maré? Justamente porque, em primeiro lugar, a gente não queria trabalhar com uma cronologia, né, nessa cronologia tradicional de que a maré surgiu, ou a maré começou a Uhum. ser ocupada em tal década até os dias de hoje. E a gente queria trabalhar temas que fossem importantes para a maré, e esses temas numa perspectiva histórica, mas de passado, presente e futuro também, misturando esses tempos, né? Numa visão de que o tempo não é apenas o tempo é um conceito complexo Uhum. que envolve vários fatores, não só o cronológico, né, mas também psicológico. Como é que eu me sinto? Como é o tempo para cada um de nós? Né? Como é que eu percebo um futuro que não é algo que vai acontecer, mas algo que eu estou construindo agora? E como é que eu posso fazer isso, essas interações coletivamente? Então a gente começou a pensar que nada melhor do que temas para trabalhar essa percepção dessa mistura, né,
de tempos, tempos que não são estanques, separados, mas que estão ali interagindo, se tocando, né? Dialogando entre si, passado, presente e futuro. E aí a gente, antes da inauguração da exposição Os Tempos da Maré, a gente lançou um calendário, a Rede Memória ainda, né? Então, chamado Calendário Família Maré. E esse calendário, ele justamente tinha essa proposta de cada mês trazer um tema. E por que o nome do calendário era Família Maré? Porque a cada mês tinha uma foto de família cedida, né, pelo morador e tal, pela moradora, com o depoimento de quem cedeu a imagem. Então, por exemplo, em fevereiro tinha uma foto do seu Adivani, que era presidente do bloco Mataram Meu Gato, da Nova Holanda. E aí se falava de carnaval. E esse calendário de 2005, ele foi um calendário que fez um grande sucesso. A gente teve poucos exemplares, foram 500 exemplares, e que acabaram imediatamente. Assim, menos de 2 semanas a gente já não tinha mais calendário. E as pessoas começaram a solicitar, né, o tempo todo: cadê calendário? Vai ter mais? E a gente não tinha recursos para fazer o novo calendário. E aí surgiu a ideia: por que não fazer um museu que fosse um grande calendário, uma exposição, né? Que fosse um grande calendário, que trabalhasse a cada módulo um tema, pensando esse tema no passado, presente e futuro. Então, a gente pensou, por exemplo, a água é um tema muito importante para quem mora Uhum, na Maré. uhum, Então, o que é a água no passado, o que é a água no presente, quais os desafios para essa relação com a água, para sobrevivência, para preservação, né, desse acesso à água tratada, à água encanada, à água da Baía de Guanabara, né, dos rios que desaguam ali na Baía de Guanabara. Qual a importância disso tudo? Então, a gente começou a trabalhar esses temas. Então, o tema da casa também surgiu como um tema importante, como um tema central, tanto é que o tempo da casa na exposição, ela é um barraco, o tempo é um uhum, barraco, construído em tamanho natural. Então, tem essa está no meio da exposição. E aí a gente fez uma seleção de temas, trabalhando junto com a equipe do DEMU, que era o antigo Departamento de Museus e Centros Culturais do IFAM, que depois se transformou em 2009 no IBRAM, né? E aí eles já eram nossos parceiros naquela época, e a gente começou então a pensar juntos, e aí surgiu a ideia desse museu calendário, um museu como um grande relógio, e aí a gente foi selecionando os temas, porque eram muitos temas, e a gente foi englobando um tema no outro até fechar em 12, porque essa era a narrativa, né, do museu. 12 são os tempos da exposição, assim como 12 são as horas do relógio e os meses do ano, um museu como um grande calendário. E aí, cada tema é um módulo expositivo. Então, a gente tem 12 módulos expositivos, e cada módulo trabalha, então, um tema específico, sendo que os objetos que estão ali, alguns são objetos cenográficos, mas a maioria são objetos doados pelos próprios moradores. Então, os moradores foram doando, a gente fez uma campanha de sensibilização, pedindo objetos. Alguns objetos já tinham sido doados anteriormente, porque em 2004 a gente fez uma exposição no Museu da República chamada A Força da Maré, e aí ainda como rede de memória, porque ainda não existia museu em 2004, e o desafio foi trabalhar com objetos, porque a gente tinha um arquivo, né, com muitos documentos, chama Maré, muitos, variados documentos, e obviamente a gente não tinha objetos, a gente não trabalhava com objetos. uhum. E aí o desafio foi a gente trabalhar, além do material do arquivo, fotografias e outros tantos documentos, trabalhar também com objetos. Então a gente pediu emprestado alguns objetos a moradores, e aí depois que acabou a exposição, a gente não
muitos moradores não quiseram mais os objetos de volta. Ah, não, a gente quer ver aqui na Maré o que a gente viu lá no Museu da República. Aí o desafio, né? Porque ali não era um museu, ali era a Casa de Cultura da Maré, com várias ações culturais, e uma dessas ações era a Rede Memória da Maré, que tinha um arquivo, que tinha os contadores de história, que tinha exposição itinerante, mas que não tinha, obviamente, um museu. E aí surgiu esse desafio. A gente já tinha contato com o museu, a gente tinha a intenção, mas eu acho que o grande mesmo assim desafio e que colocou a gente, digamos, contra a parede, assim, não dá mais para protelar, foi quando os moradores falaram: a gente quer ver aquilo que a gente viu no Museu da República, então vamos fazer uma exposição. Aí que a gente começou, então, todo esse diálogo com o pessoal do Museu do DEMUR, do IFAM, e aí a gente começou a construir junto essa concepção de museus, que teve a ver com esse calendário Família Maré. E aí cada tempo tem os seus objetos, então a gente tem na casa toda uma ambientação do interior de um barraco sobre palafitas, né? O barraco é construído sobre palafitas, e aí a gente tem objetos de moradores, tem a cama, tem a coxa feita de fuxico, tem a rede, né? Tem a mesinha de cabeceira, tem sapato. Então, cada módulo expositivo tem alguns objetos que retratam aquele tema específico, né? Então, como o tempo da criança, que tem alguns brinquedos, alguns inclusive produzidos por crianças, que são brinquedos mais simples, de uso da brincadeira de rua, né? Então, cada tempo tem, né? Por exemplo, o tempo da migração, tem malas, tem cordéis, tem chapéu de couro, e tem terras também, vidros, né? Garrafas de vidro com terras das cidades de onde vieram os migrantes, né? Não só do Nordeste, mas do interior do próprio estado do Rio, da Bahia, de Minas Gerais, desculpa. E aí a gente tem uma estante com várias garrafas com essas terras que simbolizam justamente essa origem da maré que está para além da maré, né? Então, é isso, essa narrativa que parte dos moradores. Só que aí, quando a gente inaugurou o museu em 2006, logo em seguida, e aí eu não sei precisar muito bem quanto tempo levou para que a Casa de Cultura fosse, digamos, devorada pelo museu, porque a Rede Memória foi devorada. O que realmente ficou do que a gente fazia, concretamente quanto à Rede Memória, foi o arquivo, que tem inclusive o nome de uma das moradoras já falecida, né, lá da Maré, do Morro do Timbal, que é Dona Rosina. Então é o arquivo Dona Rosina Vieira, que guarda essa memória, né, documental da Maré. E aí o arquivo ele continua lá firme e forte. Mas a Rede Memória ela foi devorada e ninguém mais falava. Rede Memória, eu vou à Casa de Cultura. As pessoas aos poucos começaram a dizer: eu vou ao museu. Eu vou lá no museu, eu vou lá no museu. E aos poucos, então, a gente começou a parar de usar a Casa de Cultura da Maré e aí começou a usar museu. E a gente se deu conta num determinado momento, eu não sei exatamente se foi um ano depois, 2 anos depois, não sei se foi em 2007, 2008, eu não sei, que a gente percebeu que todo o espaço era museu. O museu com o arquivo, o museu com as oficinas culturais, o museu com os vários projetos que desenvolvia, e com a exposição de longa duração, Os Tempos da Maré. Então, aí em um determinado momento, tudo virou museu, e aí deixou de existir Rede Memória, deixou de existir Casa de Cultura da Maré. Que história, não, é formidável, assim. E é interessante perceber quando você fala e situa a proposta dentro da museologia social, comunitária, né, observar que tem uma dimensão da produção de memória, né, e de história, da dimensão do pertencimento, né, da criação
de pertencimento. É muito interessante como que os moradores doaram objetos. Eu quero no museu, eu quero esse museu, né, também lá na Maré, né, a exposição do Museu da República também lá, né? Então isso é muito interessante porque tem uma dimensão do pertencimento, né, do envolvimento e pertencimento vinculativo comunitário. Tem uma outra dimensão que você falou mais no início, e que eu queria falar um pouquinho mais dela agora, que era a dimensão do cuidado, que o museu também envolve, né, com essa perspectiva da museologia social comunitária, envolve também a dimensão do cuidado, esse cuidado integral, cuidado associado à educação, cuidado associado à saúde, cuidado associado à informação, cuidado associado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa dimensão desse cuidado no Museu da Maré, e como isso particularmente se acirrou, né, no contexto colocado por nós hoje, né? Enfim, praticamente um ano de pandemia da Covid-19, como que essa dimensão do cuidado se coloca também como sendo muito importante na ação e na atuação do Museu da Maré. Até um pouco antes disso, eu acabei não falando, que é importante, né, que quando você falou, né, que é interessante ver como os moradores falaram, a gente quer ver no amarelo, que a gente viu aqui também, lembrando que dentro dessas categorizações, que até eu não gosto muito, mas o Museu da República é um museu nacional, né, um museu da República Sim. Brasileira. Então, é um museu que traz essa coisa da memória nacional. Então, por isso, poderia até ser chamado de um museu tradicional. E, no entanto, essa dimensão do diálogo, que é tão importante, que é essa dimensão que está presente no Museu da Maré, que eu acho que o Museu da Maré não existiria sem essa perspectiva do diálogo, porque não é um museu fechado, né, em si mesmo, não é um museu para os mareenses, os Uhum, moradores da Maré, uhum, mas é um museu que se propõe a ser um instrumento de diálogo, onde as memórias, histórias, os patrimônios dos moradores e das moradoras da Maré estão em diálogo com tantos outros patrimônios, histórias e memórias. Não é um museu fechado, né? Então, é justamente um museu que nasce desse diálogo aí, nasce do diálogo com o Museu da Vida, nasce do diálogo com o Museu da República, que são grandes museus, um museu de ciência, um museu de história, mas que são museus abertos também a esse diálogo. Então, assim, a gente é, o Museu da Maré, ele surge então desse encontro, né, desses encontros, e que são encontros que proporcionaram exatamente essa perspectiva de que um museu, seja ele qual for, onde ele estiver, ele não pode se fechar em si mesmo, ou na sua comunidade específica, sendo qual comunidade, né? Seja uma comunidade geográfica ou uma comunidade de artistas ou uma comunidade, né, de cientistas, mas assim, essa comunidade ela tem que estar aberta, esse museu uhum. tem que estar aberto ao diálogo com as diferentes realidades. Então, o que a gente percebeu é que trabalhar a museografia do Museu da Maré a partir de temas ligados ao território também proporcionou um diálogo maior, porque eles são temas que dialogam com tantas outras realidades, porque a água não é uma questão só da maré, migração não é só da maré, criança, medo, futuro, são alguns dos 12 temas, né? São temas que dialogam com pessoas de diferentes lugares, diferentes momentos históricos, inclusive. Então, é esse museu do diálogo, e que na verdade, ou deveria ser a missão de todos os museus, né? Deveria estar na missão de todos os museus, como ponto fundamental, importante, o diálogo. E esse diálogo leva a gente a se abrir, né? A não estar fechado em si mesmo. E eu acho que é isso, né? O Museu da Maré
tem essa dimensão também do cuidado. O cuidado é perceber o outro, as necessidades do outro, e ao encontro, né? E buscar justamente dar essa atenção que é importante. E aí, nisso, a equipe do museu tem isso muito vivo em si, porque assim, é uma equipe muito parceira, uma equipe que está muito junto, né? Assim, 90% da equipe é da Maré, tem algumas pessoas que não moram na Maré, mas que já estão na Maré há muitos anos, antes mesmo de fazer parte da equipe do museu, fazendo projetos culturais dentro da Maré. Então, assim, são pessoas que têm é, essa dimensão da base comunitária, da inserção comunitária e da importância do diálogo. Então, acho que do diálogo e do cuidado, né? Então, essa equipe está diariamente no museu, diariamente se encontrando, trocando. E aí, quando a gente precisou fechar, a gente não imaginava que ia ficar fechado durante muito tempo, todo esse tempo, né? Porque a gente fechou, na verdade, no dia 16 de março. E aí a gente imaginou que em maio a gente já estaria de volta, né? O museu já estaria aberto ao público. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Mas logo em março a gente começou a participar de uma campanha que era uma campanha de comunicação comunitária dos coletivos de comunicadores comunitários da Maré, uma campanha de conscientização da população da importância, né, do isolamento social, dos cuidados. Então, foi essa a primeira ação do museu, que não representou exatamente uma abertura do espaço físico, Uhum. porque a campanha acontecia nas ruas, colar cartazes no comércio, nos pontos, né, onde circulavam muitas pessoas, colocar faixas nas passarelas, usar carro de som para poder incentivar ainda mais e esclarecer toda essa questão aí do uso, né, da importância de lavar a mão, de se afastar, de buscar um afastamento, um distanciamento. Naquela época, em março, mais ou menos o que, final, última semana de março, ainda não se tinha essa visão do uso de máscaras, então ainda não se investia tanto no uso de máscaras, isso aconteceu um pouco depois, mas era basicamente uma campanha de comunicação. Só que aí no finalzinho de março, obviamente, que a gente já estava percebendo antes disso, mas no final de março a gente viu a necessidade de ampliar essa campanha para uma campanha emergencial também de apoio Uhum. às famílias com doação de cestas básicas e kits de limpeza e higiene. Então, a Fiocruz, mais uma vez, foi super parceiro, o pessoal da cooperação social entrou em contato com a gente para intermediar doações que algumas empresas parceiras da Fiocruz estavam, né, naquela época doando, né, muitas cestas básicas, e aí a cooperação social entrou em contato com a gente para saber se a gente não tinha interesse de receber, da mesma forma como numa quantidade bem menor, mas que também foi importante, a Lanza, né, que é a concessionária da linha amarela, e algumas empresas, a Ação da Cidadania, que é esse movimento, essa ONG também, que trabalha com essa questão há muitos anos. Então, a gente começou a receber doações de cestas básicas, kit de limpeza e higiene, e um lugar, né, que a gente tinha na Maré disponível naquele momento para receber todas essas doações, que não eram poucas, era um museu, porque tinha toda uma estrutura, tinha um galpão enorme das atividades culturais, então a gente conseguiu acondicionar ali, higienizar, limpar tudo, né? Todo o espaço e as doações, e acondicionar ali e fazer toda uma logística de vans, combis, carros que iam no museu buscar essas doações e levar essas doações para as famílias, porque não era possível que essas famílias se deslocassem. Primeiro que a Maré é muito grande, né? Uhum.
E segundo, que a gente corria o risco de ter uma aglomeração na porta do museu, imagina. Então a gente tinha que levar até essas pessoas, e foi importante porque assim, não foi uma ação do museu, né? Foi uma ação que surge de uma iniciativa de coletivos de comunicadores populares, comunitários da própria Maré, e que aí isso foi se ampliando e agregando outros coletivos e outras instituições, e aí o SEASM entrou, o museu também, e a gente fez, né, teve uma participação muito importante nesse momento de ceder o espaço justamente para a frente de mobilização, que foi esse movimento de apoio emergencial às famílias da Maré. Então, a gente fez um cadastro, a gente tinha mais de 3.000 moradores, famílias, né? E aí a gente começou a selecionar dali, a partir das prioridades das famílias mais vulneráveis, e tinha todo um trabalho, né, de buscar essas famílias, de encontrar, de como falar com essas famílias, entrar em contato, marcar o dia do recebimento das cestas, e isso durou um bom tempo e foi um trabalho de fato assim exaustivo, porque não eram muitas pessoas, porque nem todo mundo podia estar no espaço do museu, porque as pessoas de grupo de risco não podiam estar lá. E aí, assim, muita gente da equipe do museu esteve presente, claro, né? Cuidando do espaço e, ao mesmo tempo, interagindo com a frente de mobilização Uhum. e participando das ações, que eram ações de recebimento, higienização das doações, distribuição disso às famílias. Quem não estava presencialmente, estava trabalhando também muito ativamente nas ações remotas, que eram muitas, com o cadastro, por exemplo, era um trabalho enorme, né? Que a gente tinha que monitorar as famílias, entrar em contato por telefone com essas famílias, então era muito trabalho. E o trabalho de comunicação também que se dava tanto remotamente quanto no território, porque se produzia, né, muito material que precisava ser distribuído, ou as faixas que precisavam ser fixadas, o material para o carro de som, os textos, né? Então, tudo isso foi um trabalho assim, gigantesco. Pessoas que não tinham, na maioria, não tinham nem formação para fazer esse tipo de trabalho. Existiam algumas pessoas que eram assistentes sociais nesse grupo, algumas pessoas que eram psicólogas, mas a maioria mesmo é moradores que não tinham. Eu mesma sou professora, eu não tinha formação nessa área de assistência social e tal, e a gente teve que assumir, infelizmente, né, porque houve uma ausência grande do poder público, Uhum. principalmente, não só ausência, né, houve ausência e um contrasserviço, né, porque quando a gente estava avançando nessa questão do afastamento social, dos cuidados, a gente teve toda aquela movimentação do governo federal dizendo que não era nada, que isso ia passar rápido, que era bobeira, que era gripezinha, que a economia não podia parar, as pessoas tinham que sair, as pessoas tinham que trabalhar. E aí uma grande luta, né, para a gente tentar fazer o contrário. E, de fato, num primeiro momento, isso deu muito certo, mas depois isso foi perdendo força no momento em que a gente tinha discursos diferentes, contraditórios, e as pessoas precisavam sair, porque o auxílio emergencial não foi Uhum. liberado imediatamente, com a mesma na velocidade que as pessoas necessitavam, né? Então as pessoas começaram a sair. Depois veio a fase da flexibilização, das fases, né, de reabertura. E aí, nessa fase, as empresas pararam de doar cestas básicas. E a gente não tinha condições de comprar, porque a cesta básica também ficou muito cara. Muito caro, E aí a muito gente caro. não tinha a condição de comprar cestas básicas para 3.000 famílias. E 3.000 famílias ainda era um número muito aquém do que, de fato, a Maré, né, a demanda toda da Maré, que é uma comunidade gigantesca. Né? Então, a gente teve que parar.
infelizmente, o trabalho de doação. O trabalho de comunicação, os coletivos de comunicação comunitária continuam fazendo, né, porque já era um trabalho, foi o que motivou a criação da frente de mobilização, mas, infelizmente, a gente não teve mais como manter as doações, porque a gente parou de receber doações de cestas básicas, porque aí veio o auxílio emergencial, num contexto também de flexibilização e reabertura. Então, as empresas começaram a diminuir, hoje a gente não tem mais doação. Então, hoje o trabalho ele é o trabalho mesmo de comunicação. Eu fiquei pensando na sua fala, né, o quanto que é interessante, enfim, pensando para o futuro, né, nessa situação, quando a gente sair dela, essa dimensão de uma memória da pandemia na favela, né, que é também muito interessante de pensar sobre isso, porque muito se falou do fique em casa e do isolamento, etc e tal. Uhum. Isso diz respeito de realidades muito específicas, que não tem a ver, em a maior parte dos casos, com a realidade da favela, dos barracos, das moradias, e, enfim, não tem a ver com esse tipo de, ou isolamento, ou a quarentena, etc e tal, e como que o trabalho muito importante aí, tanto do museu, mas dessa frente de mobilização, como você disse, né, que se construiu a partir disso, de comunicação para isso. E agora, é isso que eu queria, a minha pergunta em relação assim, quer dizer, agora a gente vive um outro momento de grave contradição, que é em relação à vacinação, né? Que a gente viveu o tempo todo de um descrédito por parte do governo federal, e que se reverberou em outros governos também, de dá para flexibilizar, não é tão grave assim, poucas pessoas morrem, enfim. E começou, mas e o comércio, a economia e o comércio, e como garantir. Começou uma discussão polarizada assim, e hoje um descrédito quase institucional em relação à vacinação, né? E aí, com isso, muitas informações falsas começam a circular, que a vacinação não é boa, que, enfim. Queria ver como é que vocês estão pensando, né, do ponto de vista da comunicação e da memória, né, pensando com essa nova frente que já está se colocando aí de desinformação em relação à vacinação. Que aí acho que a preocupação não é só a vacinação em relação à Covid, mas a vacinação em geral, né? As pessoas começaram a duvidar da vacinação em geral, né? Da sarampo, enfim, todas as outras, febre amarela e todas as outras vacinas que são muito respeitadas. E a Covid também está sendo feita com toda segurança, inclusive pela Fiocruz, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que, nessa perspectiva da maré, como é que você tem experimentado essas questões? Então, isso ainda é uma questão que não está sendo tão trabalhada de forma incisiva assim e mais profunda como o tema pede, merece, porque é muito grave e é algo que tem a ver também com uma articulação ou da educação, né? Não só da comunicação comunitária, mas também, infelizmente, as escolas, né, elas estão fechadas. Claro, nesse momento não tem o que fazer, tem que estar fechadas mesmo, mas infelizmente no sentido de que a potência, né, das ações educativas das escolas, que são parceiras do museu sempre, né, isso poderia potencializar muito essa discussão e essa conscientização da importância das vacinas. O problema é que as pessoas, de uma forma geral, elas tendem a uma explicação muito mais simples. Uhum, E aí, esse campo, né, acaba sendo também uma explicação simplória, não só simples nesse sentido, né, mas simplória,
acaba sendo um campo profícuo para as fake news. E as pessoas acreditam, infelizmente, e é por isso mesmo que não tem a ver só com a vacina agora contra a Covid, mas eu acho que já é um movimento que vem ganhando força. No mundo não é à toa que a gente teve está tendo ainda, né, agora esse período, né, até por conta que não é o período, a fase, né, do surto de sarampo, né, mas a gente teve aí um surto de sarampo que vai voltar, a gente sabe, porque as pessoas elas estão se descuidando das vacinas, então já é um movimento de negação que não é de agora. Agora, com certeza e sem dúvida, toda essa discussão em torno da doença, da pandemia, né, e desses discursos aí contraditórios e propositalmente contraditórios, isso politizou a questão da vacina e aí trouxe, né, para essa discussão e contou com essa propensão das pessoas de buscarem explicações muito simplórias, e isso, então, está gerando um clima que é anti-vacina de uma forma geral, mas muito mais anti-vacina em relação à própria vacina contra a Covid. Pensando, né, que as pessoas elas não fazem um link de uma forma geral, pensar assim, o judiciário está aí solicitando algo que inclusive, é muito feio fazer isso, Sim. mas solicitando ter prioridade na vacinação. E aí a gente, era só pensar, gente, mas se os juízes estão pedindo isso, é porque a vacina ela não deve fazer mal, porque como é que os juízes iam querer tomar uma vacina para eles se darem mal? Então, é a primeira vez que os juízes querem se dar mal e logo com vacina, né? Não sei, assim, acho que é uma lógica meio que, por que que os países ricos já compraram o maior estoque de vacinas, a quantidade de produção de vacinas, né, produzidas, os países ricos já compraram e alguns países têm o estoque suficiente para vacinar 5 vezes a sua população. Por que que os países ricos iam fazer isso? Justamente os Uhum. ricos. Eles querem, então, criar um colapso e gerar um mal na população inteira. Então, os países ricos estão, sei, tendo uma atitude contraditória, porque isso, as pessoas não conseguem fazer até esse link, assim, a vacina faz mal. Então, por que que os países ricos estão vacinando a população? Por que que os juízes querem se vacinar antes da Na população no frente. Brasil, no Uhum. caso do Brasil? Então, assim, é uma situação que basta criar algumas análises básicas, né, de perceber que mesmo que a vacina, aí sim, né, ela não tenha 100% de eficácia, mas ela tem alguma eficácia. E senão as pessoas não iam estar querendo se vacinar, né? E aí todas as vacinas. Então, isso é um movimento que a gente precisa investir muito. Você tem toda a razão em dizer assim, qual é, né, em questionar qual é a ação que, no caso, as comunidades, os comunicadores populares estão tendo. Acho que agora, assim, essa batalha ela tem que ser uma batalha, a gente tem que enfrentar isso seriamente, né? Porque isso pode gerar um caos incrível, né? Assim, imagina que as pessoas vão ser vacinadas, que não vai adiantar ser vacinado. Uhum. Porque se Uhum. você tem um grande movimento de pessoas que não tomam a vacina e que você também não tem o cuidado, porque não é só tomar a vacina. Tomar a vacina é uma etapa, você precisa da imunização. A imunização não é imediata, ela não é mágica, a vacina não é mágica. Então, ela não vai gerar imunização imediata. Então, se não tem toda essa conscientização, fica realmente difícil. Então, acho que agora, esse momento, é o momento de conscientizar mais uma vez porque assim, a gente já perdeu essa batalha do isolamento, não vai ter, não Uhum. teve, então, quais são as medidas que podem reduzir danos? Aí a Fiocruz, inclusive, lançou essa cartilha das festas de final de ano, que eu Sim. achei ótimo, porque assim,
é ilusão achar que as pessoas não vão se Sim. reunir no final de ano. Então, como é que você faz, pelo menos, para reduzir o dano, os danos, redução de dano? Eu acho que a gente tem que trabalhar com isso. E agora, assim, a questão é a vacina. Como é que a gente vai atingir e desenvolver uma comunicação que seja de fato proativa, que seja uma comunicação que de fato chegue até as pessoas e que quebre isso. É difícil. É difícil porque a base ela está muito consolidada. E as pessoas recebem fake news de vários lugares. E elas recebem fake news de quem elas confiam, né? Uhum, Então, uhum. elas recebem fake news de pessoas que elas confiam. Isso é ruim, porque aí elas vão acreditar em quem, né? Naquelas que elas já têm uma convivência, que tem um laço, algum tipo de laço, um laço religioso, por exemplo, Sim. ou um laço de parentesco. Então, elas vão acreditar nessas pessoas. Então, na notícia, né, que essas pessoas estão transmitindo. E aí isso é um desafio grande, mas é um desafio que a gente não pode pensar em superar isoladamente. Ah, os comunicadores populares vão fazer isso ali na Maré. Não, acho que a gente tem que estar junto com todas as instituições. Agora é o momento da gente estar junto, assim, Fiocruz, o FRJ, o UERJ. Acho que tem que pensar como é que a gente pode trabalhar junto. Nesse momento, não é agora a coisa assim de ter um protagonismo Não, é isolado, mas exato. esse é um trabalho Em rede do mesmo, coletivo, do de coletivo. buscar e fazer, de fato, assim, um exercício mesmo, um esforço muito grande, porque a batalha, de fato, não, e a gente está em desvantagem, porque a gente não tem Sim, esses meios, a sim. gente não tem os meios dessas divulgações em massa de fake news que as pessoas acabam acreditando, e é difícil, né, tirar as pessoas desse lugar, né? Porque elas já estão acostumadas a isso, a essa realidade. É muito É. difícil. E é muito difícil também, já encerrando, assim, essa excelente conversa, mas é muito difícil também quando os nossos representantes põem em dúvida também a ciência, põem em dúvida o conhecimento, né? Isso torna ainda mais, e não propõe, quer dizer, a gente vendo, isso ficará na história, mas é nosso presente também, a gente está vendo muitos países ao nosso entorno, nem vou falar dos países ricos, como você citou, né? Vou falar também dos países do nosso entorno, na América Latina, que já começaram o processo de vacinação, como Costa Rica, México, A Argentina, gente, né? Chile, e a gente está ficando nesse bonde da história, usando essa metáfora, a gente está ficando para trás, né? Nesse momento, essa comparação. Não é possível, né, que todos os países do mundo, inclusive nossos vizinhos, estão vacinando para outro motivo senão o bem-estar da população, né? Cláudio, eu queria agradecer imensamente assim essa conversa. Foi muito esclarecedora, assim, muito bom saber do trabalho do Museu da Maré, divulgar um pouco mais o trabalho que vem sendo feito, suas ações. Queria convidar que as pessoas também possam conhecer pelas redes sociais do museu, conhecer um pouco, e que você falasse um pouquinho do futuro do museu, assim, em termos pós-pandemia, né? O que está sendo pensado, imaginado para esse momento pós-pandemia que virá, se Deus quiser, né, ele, e dependendo tá. também, virá do nosso trabalho, como você bem disse, coletivo, cujo protagonismo é a população, é a vida, né? O protagonismo não é desta ou daquela instituição, o protagonismo é garantir a saúde da população. Acho que o que você falou é realmente o que a gente tem que focar. Acho que você falasse para a gente encerrar aqui a conversa, falar um pouquinho do que está sendo pensado para o Museu da Maré pós-pandemia. Então, essa pandemia, a gente sempre cuidou da questão da comunicação virtual, das redes sociais, do museu. Claro que com a pandemia isso tomou um vulto incrível, né? Um volume de produção, de conteúdo muito grande, intenso, porque a gente precisou muito fortalecer as redes sociais, e isso aconteceu com todo mundo, né? Então a Uhum. gente
também ampliou muito o número de seguidores nas redes sociais. E o que a gente tem conversado e planejado para esses próximos meses, e acreditando que no segundo semestre de 2021 a gente já esteja de volta, a gente até assim tem algumas pessoas mais otimistas dizendo que em maio a gente já vai estar de volta. Eu não sei se em maio a gente está de volta, Também não mas eu sei. acho que, sendo otimista, o segundo semestre, julho, agosto, a gente já esteja É, de volta, né? Então, o que a gente está aí planejando, assim, reforçar, fortalecer ainda mais as redes sociais, que é um caminho que não tem volta, né? Justamente essa comunicação virtual é importante, mas, assim, é, retomar os trabalhos que a gente estava fazendo com o, o, a circulação do acervo do museu por meio do Grupo Maré de Histórias, que é um grupo de contadores de história, que estava circulando já, indo nas escolas, contando histórias e levando a exposição itinerante, Memórias da Maré, que a gente tem exposição itinerante, as Memórias da Maré, que é legal essa exposição, e aí o Grupo Maré de História estava indo nas escolas, estava indo em outras instituições, e tinha um planejamento muito legal de ir para as praças, para o ponto do ônibus, contar histórias e colocar à exposição para estar divulgando. Isso é algo que a gente quer retomar. E também o acolhimento com mais conforto e cuidado dos moradores, das moradoras, dos visitantes de uma forma geral, com a campanha que a gente fez, né? O Museu da Maré é Nossa, que foi uma campanha de financiamento coletivo do edital do BNDES em parceria com a Benfeitoria, a plataforma do Benfeitoria, em que a gente bateu a meta era de 88 mil, a gente, assim, menos da metade do tempo, a gente conseguiu bater essa meta e superou, e conseguimos R$ 116 mil, e com maravilha. esse recurso a gente quer fazer adaptações no espaço físico, reformas. Claro que 116 mil não dá para reformar o espaço inteiro, porque é um espaço muito grande, você já foi lá, conhece, é muito grande, mas assim, os espaços mais importantes ou que tenham necessidades mais urgentes, emergenciais, a gente, graças a Deus, vai conseguir é, fazer essa reforma e deixar o espaço mais acolhedor, mais seguro para receber as pessoas, né? Então, assim, além da comunicação, que é essa que o Grupo Maré de Histórias, né, faz, de ir, né, levar todo esse acervo do museu para fora do próprio museu, para as instituições locais e também para outras instituições, a gente também tem esse planejamento de reformar o espaço para acolher melhor as pessoas, os movimentos coletivos, as atividades, porque o museu ele não está aberto apenas para receber visitantes ou pessoas que participam dos projetos, das oficinas culturais, mas também receber atividades externas, que vários grupos, né, grupos de teatros, coletivos que fazem seminários, encontros, debates, utilizam o espaço do museu. E aí a gente vai ter um espaço melhor, né, mais confortável, para receber justamente todas essas ações aí. Então, esse é o planejamento para 2021, ter um espaço mais adequado, mais acolhedor e continuar com as ações de comunicação virtual e de comunicação presencial com o Grupo Maré de Histórias, levando essas histórias e o acervo do museu para outros lugares, para além do espaço físico do museu. Muito legal, muito promissor ouvir isso. Fiquei feliz com o financiamento coletivo também. Acho que é importante para o espaço, muito legal. Um bom prognóstico, assim, sendo otimista, que acho que é necessário nesse momento a gente renovar nossa esperança, ainda mais época de final de ano. Estou na torcida para que o Museu da Maré obtenha êxito no ano que vem. Muito obrigado, Cláudia, mais uma vez por essa conversa tão boa e dizer para as pessoas que não puderam assistir, chegaram na metade, ela vai ficar disponível no canal do IGTV, do Memória da Eletricidade.
em breve no canal do YouTube também, tá bom? Ah, Então, legal. quem não pôde assistir, aí pode assistir toda ou compartilhar com quem quiser saber mais informações sobre o Museu da Maré, tá bom? Cláudia, obrigado mais uma vez, foi Obrigada a você. excelente. Muito obrigado mesmo. Mas foi muito bom participar aqui, essa conversa foi maravilhosa. Muito bom começar uma segunda-feira assim, né? É, muito Em alto bom. astral, Em em alto alto astral. astral, em alto astral. Muito bom. Obrigado, Cláudia. Obrigado a todos e a Obrigada a todas que você. assistiram Tchau. aqui. Tchau, tchau. Um beijo. Obrigado. Uma boa semana. Beijo. Para você também. Tchau.